cidadão? Aqui é o Enoque, estamos no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre a termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física que estuda as relações de calor e trabalho. Nós já estudamos calor e trabalho em aulas anteriores, mas vamos reafirmar o conceito de trabalho. Vamos ao quadro. Olha, o trabalho, de uma maneira geral, está relacionado com a medida da transferência de energia. Tá? Ó, nós temos aqui um sistema termodinâmico, onde eu tenho um gás confinado em um cilindro e fechado por um êmbolo, por uma tampa que desloca livremente. Esse êmbolo tem uma certa massa. Tá? E ao fornecer calor para esse sistema termodinâmico, esse gás, as moléculas que constituem esse gás vão aumentar o seu movimento molecular, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a agitação térmica molecular. Aumentando a agitação térmica molecular, aumenta as colisões entre as moléculas. Faz com que as moléculas colidindo com o êmbolo, movimenta ele para cima. Então, esse êmbolo vai ser movimentado para cima, tá? Devido ao aumento de energia aqui interna do sistema. E essa energia aumentou porque ganhou energia do calor fornecido ao sistema. Então aqui a madeira está queimando, fornecendo calor para o sistema, aumenta o movimento molecular, aumenta as colisões das moléculas com o êmbolo e faz o êmbolo levantar. Isso faz com que o volume aumente. Então acontece aqui uma expansão. A expansão é caracterizada pela variação de volume ser maior que zero. Significa que o volume final é maior que o volume inicial. Então, nesse processo, houve aí uma realização de trabalho, onde a fonte de calor forneceu energia para o sistema, aumentou a temperatura, que é o movimento molecular, aumentou as colisões entre as moléculas e levantou aqui o êmbolo, porque as moléculas passam a colidir com o êmbolo, levantando o êmbolo aqui, ó. Tanto que vamos verificar isso aqui com poder mais apurado. Vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou te dar uma lupa para você poder enxergar, ó. Vou ampliar aqui a visão. Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. E você vai enxergar o que acontece aqui, na verdade, quando o gás recebe calor. Então nós temos aqui o êmbolo, nós temos aqui o êmbolo. E a molécula do gás, ela chega cheio de energia. Então a energia aqui inicial da molécula, antes de bater, é maior. Colide com o êmbolo e sai aqui do êmbolo com menos energia. Então a energia aqui final, ela é menor. Então a diferença de energia da entrada para a saída é a realização de trabalho, é a transferência de energia. Então o trabalho é a medida dessa transferência de energia, das moléculas que colidem com o êmbolo, levantando esse êmbolo aqui. E esse trabalho, ele pode ser calculado. A expressão, né, que nós calculamos esse trabalho aqui é essa fórmula, ó, onde esse W vai significar trabalho, e é medido em joule. Tá? O P é a pressão, dada em Newton por metro ao quadrado, também pode ser medido em Pascal, no sistema internacional, e o V é o volume. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Essa expressão, essa fórmula, só é usada quando a pressão for constante. Pressão constante significa transformação isobárica, como nós já estudamos. Em uma transformação isobárica, a pressão é constante, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Essa variação de volume é o volume final menos o inicial. Tá? E esse volume tem que ser medido em metros cúbicos. Se ele for dado em litros, eu tenho que transformar para metros cúbicos. Do mesmo jeito, se a pressão for dada em atmosfera, eu tenho que transformar para Newton por metro ao quadrado. Bem, e se a pressão for variável? Se a pressão variar?
Bem, aí, se a pressão for variável, vai aparecer um gráfico. Necessariamente vai aparecer um gráfico. Pressão versus volume. Aqui eu tenho um gráfico que eu represento aqui a transformação. Poderia ser o ponto A seria essa situação e o ponto B é essa situação. Poderia ser. Onde eu vou ter aqui o volume A, o volume inicial, e a pressão inicial. Eu vou ter aqui o volume B e a pressão final. Se a pressão variou, eu vou calcular o trabalho através da área. O trabalho vai ser numericamente representado pela área da figura. Mas que figura? Nós vamos rachurar do gráfico até a horizontal. Vamos sombrear aqui, ó, do gráfico até a horizontal. Até formar uma figura geométrica. Aqui formou um trapézio. Olha lá. Aqui formou um trapézio. A área desse trapézio vai corresponder ao trabalho. Mas vai formar só trapézio? Não. Qualquer figura plana, retângulo, quadrado, círculo, triângulo, qualquer figura plana, tá? Importante, pessoal, se o trabalho acontecer uma expansão, aí esse trabalho vai ser positivo. Se acontecer uma compressão, esse trabalho vai ser negativo. Nós falamos que na expansão, o trabalho é realizado pelo gás. E na compressão, nós falamos que o trabalho é realizado sobre o gás. Então, na expansão, quem realiza o trabalho é o gás. E na compressão, quem realiza o trabalho é o meio externo, que vai comprimir o gás. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos ver a respeito da energia interna de um sistema. Bem, o próprio nome já fica sugestivo. Energia interna. Então tem a ver com a energia dentro do sistema. Vamos ao quadro, olha. A energia interna é definida de uma forma geral como a soma de todas as energias de um sistema. E a energia interna é representada pela letra U. Então, a letra que representa a energia interna é U. Então eu posso dizer aqui, ó, U, que é a energia interna, é a soma de todas as energias. C, energia cinética, que é energia de movimento. P, energia potencial, é a de configuração das moléculas do gás. R, a energia de rotação. L, energia de ligação, tem energia nuclear e assim demais energias. Mas o que é importante, apesar de ser a soma de todas as energias, nós vamos trabalhar no gás ideal, no gás perfeito. Aí nós vamos desprezar a energia potencial, a energia rotacional, a energia de ligação, qualquer outra modalidade, nós vamos desprezar. Existe, mas nós vamos desprezar, fazer uma aproximação. Então nós vamos trabalhar com a energia interna do gás, do sistema termodinâmico, como a energia cinética. Isso vale para o gás ideal ou também para os gases monoatômicos, os gases mais rarefeitos. Bem, aí a energia cinética de um gás ideal, ela é calculada 3/2 vezes nRT, onde esse N nós já aprendemos que é o número de mols. O número de mols de um gás é a massa do gás dividido pela massa molar. Nós já aprendemos o que é esse R. Esse R é a constante universal dos gases, que agora nós vamos aplicar no sistema internacional, que vale 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. E o T é a temperatura, só que tem que ser a temperatura absoluta. Se a temperatura for dada em Celsius, eu vou transformar apenas somando 273. Então, se a temperatura for dada no exercício em Celsius, eu adiciono 273 e eu transformo para Kelvin. Então, a energia interna vai ser dada no gás ideal como a energia cinética, que é 3/2 de nRT. Nós já aprendemos que nRT é PV. Então, eu posso trocar o nRT por P vezes V. Então, eu posso calcular também a energia interna
3 meios vezes P vezes V. Essa energia interna tem a ver com o movimento molecular. Olha, quando o gás recebe calor, está recebendo calor da fonte de calor, o que vai acontecer? Vai aumentar o movimento molecular. Então, além do trabalho, também vai aumentar a temperatura. Aqui nós percebemos que a energia interna é proporcional à temperatura. Ó, a energia interna é proporcional à temperatura. Se eu aumentar a energia, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Ou vice-versa. Se eu abaixar a temperatura, a energia interna abaixa. Então, a energia interna está relacionada com o movimento das moléculas, ou está diretamente registrando aí a temperatura. Então, se eu fizer uma transformação onde a variação de temperatura aumenta, isso significa que o sistema ganhou energia interna. Ou seja, as moléculas passaram a ter um movimento mais intenso, tá? Caracterizado aqui pela energia cinética. Detalhe importante é que essa equação 3 meios de PV nós vamos utilizar mais em exercício que contém gráfico, o diagrama de Clapeyron, que é P versus o V, certo? Interessante na física é que às vezes as grandezas que variam, ou seja, as variações das grandezas são mais importantes do que as próprias grandezas físicas. Olha, mais importante do que a energia interna é a variação de energia interna. Então, quando eu falo variação, é delta, energia interna. Então, variação de energia interna, tá? É o delta U. O delta U, a variação de energia interna, é a energia interna final menos a inicial. Olha, aqui eu tenho uma temperatura inicial, eu vou ter aqui uma energia interna inicial. Aqui eu tenho a temperatura final, uma energia interna final. Variou a temperatura, vai variar a energia interna. Se a variação de temperatura é maior que zero, a variação de energia interna também é maior que zero. Então, atenção, se a variação de temperatura for maior que zero, se somente se com a variação de energia interna maior que zero. Se a variação de temperatura for menor do que zero, se abaixar a temperatura, se somente se abaixando a energia interna. Se for uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? Aquela que a temperatura é constante. Aí a variação de temperatura é zero, significa que a variação de energia interna também é zero. O importante disso aqui é você analisar a variação de energia interna com a variação de temperatura. Para gases ideais, também nós calculamos a variação de energia interna 3 meios de NR delta T, para gás monoatômico especificamente, aquele gás rarefeito. Tá certo, pessoal? Nós vamos ver agora a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica está relacionada com a lei da conservação da energia. Tá? Nós sabemos que a energia não se cria, a energia não se perde, somente se transforma. Nós vamos aplicar isso à termodinâmica. Vamos lá. Olha, então vamos aplicar aqui a lei da conservação da energia, tá? Então a gente viu que a energia não se cria, não se perde, somente se transforma. Isso é uma regra geral, né? Bem, aqui nós temos um sistema termodinâmico, olha aqui, um gás, tá? Confinado aqui a um êmbolo, isso aqui seria o êmbolo, nós já vimos, né? Que se desloca aí livremente, ou pistão, né? Aqui um cilindro que está fechando aqui o êmbolo, esse gás. E aí eu vou fornecer calor para esse sistema. Aqui está a minha fonte de calor. Então aqui, através do calor latente, ou calor de combustão, de transformação, a queima dessa madeira vai fornecer energia, calor aqui para o sistema. Então aqui vai entrar calor, fonte de calor. Então o calor vai ser a minha energia. Tá? Energia entrou e essa energia vai ser transformada, tá, em trabalho e energia interna. Então esse sistema aqui tem uma energia interna inicial, devido à sua temperatura inicial. A energia interna tem a ver com o movimento das moléculas. Ao receber energia da fonte de calor, aumenta a temperatura, então aumenta a energia interna. Então aqui ocorre uma variação de temperatura, vamos supor maior que zero, vai variar a energia interna maior que zero. Ganhou a energia interna, né? Por exemplo, né?
além do calor transformar em variação de energia interna, também movimenta o êmbolo. Olha, esse êmbolo aqui vai subir. Onde nós vimos aqui que nessa expansão houve uma realização de trabalho, ele variou o volume. Nesse caso aqui é uma expansão, o volume aumentou. Muito bem, então aqui nós dizemos que o calor transformou em trabalho e em variação de energia interna. Aqui, ó, o calor é a fórmula da primeira lei da termodinâmica. O calor faria o papel dessa energia, né? O calor somente se transforma em trabalho, que seria o movimento do pistão, o do êmbolo, e também em variação de energia interna. Então, aqui está a fórmula, a equação que representa esse conceito da conservação da energia que está diante da primeira lei da termodinâmica. Então, o calor transforma em trabalho e também variação de energia interna. O Q é quantidade de calor dado em joule, o W é o trabalho dado em joule e a variação de energia interna também dado em joule. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica está aí relacionada, de uma certa forma, com a lei da conservação da energia. Então, eu poderia dizer que o calor não se cria, não se perde, somente se transforma em trabalho e variação de energia interna. Importante, nas diversas transformações desse calor, é que nós temos uma regra do sinal. Quando o sistema recebe calor, significa que a quantidade de calor é positiva, ó. Quando o sistema aqui perde calor, ele está perdendo calor, essa quantidade de calor vai ser negativa. Tá? Isso é importante, principalmente na resolução dos exercícios. Quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Quando o gás sofre o trabalho é negativo. Então, o gás realiza trabalho quando é uma expansão. O gás sofre o trabalho quando é uma compressão. Tá? Olha, é importante também, na transformação do calor em trabalho e variação de energia interna, verificar o que acontece com a temperatura. Se a temperatura aumenta, é porque a variação de energia interna também aumentou, ela é positiva. Se a temperatura diminui, significa que a variação de energia interna é negativa, diminuiu a energia interna. Então, esse quadro do sinal, nós vamos utilizar nos exercícios. Inclusive, vamos fazer agora os exercícios da lista obrigatória. Pessoal, vamos fazer então a questão 7 da sua lista obrigatória. Vamos ao enunciado. Um gás ideal monoatômico sofre uma transformação segundo o gráfico abaixo. Qual o trabalho realizado na transformação gasosa de A para B? Qual a energia interna do gás no ponto A e no ponto B? Qual a variação de energia interna do gás nessa transformação? Então, pessoal, vamos aos dados do exercício. Olha, nós temos aqui o gráfico da questão e nós temos aqui o ponto A e o ponto B e a transformação de A para B. Essa transformação varia a pressão, diminui a pressão e aumenta o volume, é uma expansão. Nós temos que a pressão é dada por 10 a quinta Newton por metro ao quadrado e o volume é dado em litros. Olha, a pressão no ponto A é 1,5, eu tenho que colocar aqui, ó, o que está no parênteses, 10 a quinta. A pressão é 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro ao quadrado. O volume no ponto A é 2 litros. Eu tenho que transformar esse litro em metros cúbicos. Basta multiplicar por 10 a menos 3. Então, esse litro aqui, ó, você vai trocar ele por 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Olha, a pressão no ponto B é 0,5 vezes 10 a quinta. Eu tenho que pegar lá no gráfico o 10 a quinta. E o volume no ponto B é 5 litros. Transformando aqui de litro para metro cúbico, nós temos 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Na letra A, ele pediu o trabalho. Como nós aprendemos, quando a pressão varia, o trabalho é numericamente igual à área. Então, vou pegar esse gráfico, eu vou rachurar ele aqui, ó. Vou sombrear, vai formar uma figura geométrica. Que figura geométrica que vai formar aqui? Bem, vai formar um trapézio,
onde eu vou ter aqui uma base maior, uma base menor e uma altura, né? Então, o trabalho é a área. A área é a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, porque deu um trapézio. Substituindo os valores. A base maior é a pressão no ponto A. 1,5 vezes 10 a 5. A base menor é a pressão no ponto B. 0,5 vezes 10 a quinta. A altura, eu vou subtrair 5 menos 2. Essa altura, então, aqui vai ser 3. 3 vezes 10 a menos 3, por causa do litro. Então, a altura, 3 vezes 10 a menos 3. 1,5 mais 0,5, 2. Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Vai sobrar 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, resultado, 300 joules. Então, nós temos um trabalho realizado de 300 joules, trabalho positivo. Respondemos a letra A. A letra B, ele pediu a energia interna no ponto A e a energia interna no ponto B. Para determinarmos a energia interna, nós aprendemos que eu posso calcular pela equação 3 meios de PA vezes VA. Tá? Então, eu vou pegar aqui os dados. Olha, PA, eu tenho aqui que é 1,5 vezes 10 a quinta. Então, no lugar do PA, eu coloquei 1,5 vezes 10 a quinta. O VA é 2 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó. O VA, 2 vezes 10 a menos 3. Fazendo as contas, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 1,5, 4,5. 10 a quinta com 10 a menos 3. Tá? 10 ao quadrado. Eu vou ter a energia interna no ponto A, 450 joules. Do mesmo jeito, eu posso calcular a energia interna no ponto B. 3 meios de PB, VB. Substituindo os valores, olha, a pressão de B é 0,5 vezes 10 a quinta. O volume de B é 5 vezes 10 a menos 3. Olha aqui, ó, pressão de B e volume de B. Fazendo as contas, eu vou ter o seguinte, 5 vezes 0,5 dá 2,5, 2,5 vezes 3 dá 7,5. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Fazendo as contas, aqui em cima 7,5 vezes 10 ao quadrado, 750. 750 por 2 vai dar 375. E assim a gente respondeu a letra B. A letra C, ele pede a variação de energia interna. A variação de energia interna é a energia interna no ponto B menos a energia interna no ponto A. Então, se eu subtrair 375 menos 450, eu vou obter menos 75 joules. Então, a variação de energia interna é menos 75 joules. Assim, pessoal, nós concluímos o exercício 7. Vamos resolver, então, o exercício 11 e o exercício 12. As figuras mostram o trabalho exercido por um êmbolo móvel sobre um gás confinado em uma câmara. Sabendo que, depois da compressão pelo êmbolo, a energia interna desse gás aumentou de 10 kJ para 20 kJ, e que o calor descarregado para o meio ambiente foi de 20 kJ. É correto afirmar que o trabalho exercido sobre o gás foi... Vamos para os dados do exercício, pessoal. O exercício 11 nos diz que a energia interna inicial é 10 kJ, a energia interna final é 20 kJ, e que depois da compressão do gás foi descarregado 20 kJ de energia. Esse descarregado significa que está perdendo calor, ele está cedendo calor. Então, nessa compressão, o gás perdeu o calor. Por isso que eu coloquei o menos lá, ó. Se não colocar esse menos, dá errado, tá? Então, lá na regrinha do sinal, quando ele perde calor, descarregado perde, significa que é negativo. Então, qual é o trabalho aí realizado nessa transformação? Bem, vamos primeiro aqui calcular a variação de energia interna. Olha, a variação de energia interna é a energia interna final menos a inicial. A final é 20 e a inicial é 10. Então, vou substituir e vou subtrair.
20 menos 10, 10 quilojoules. Vou aplicar agora a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Vou substituir aqui agora o calor. Ó. O calor é menos 20, menos porque está descarregando, está perdendo. E a variação de energia interna é 10, que calculamos aqui em cima. Vou pegar esse mais 10 e vou passar lá para o outro lado, vai inverter o sinal. De positivo ele vem negativo. Menos 20 menos 10, eu vou achar então um trabalho de menos 30 quilojoules, tá? Então aí o trabalho realizado foi menos 30 quilojoules nessa compressão. Tá certo, pessoal? Vamos para o exercício 12. Um gás perfeito, submetido a uma pressão de 35 Newton por metro quadrado, apresenta um volume inicial de 10 metros cúbicos. Em uma transformação isobárica, esse gás sofreu uma variação em sua energia interna de 750 joules após receber 2.500 joules de energia térmica de uma fonte de calor. Encerrada a transformação, determine o volume final do gás em metros cúbicos. Vamos para os dados do exercício, pessoal. Olha, o exercício 12 nos fala o seguinte, que a pressão é 35 Newton por metro quadrado e que a transformação é isobárica, significa que a pressão é constante. O volume inicial do gás é 10 metros cúbicos e que a energia interna aumentou 750 joules. Quando ele recebeu 2.500 joules de calor. Ele pede no exercício o volume final dessa transformação gasosa, o volume final do gás nessa transformação gasosa, em metros cúbicos. Bem, vamos utilizar aqui a primeira lei da termodinâmica e vamos calcular o trabalho. Então aqui eu vou substituir o calor que ele recebeu, a variação de energia interna que ele aumentou, e eu vou transferir aqui de lado, ó, vou passar aqui o mais 750 joules para o outro lado. Ele está aqui positivo, vai negativo. 2.500 menos 750, nós vamos achar um trabalho de 1.750 joules. Em posse desse trabalho, eu vou aplicar aqui então a equação do trabalho. Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Tá? Vou substituir aqui agora os dados. O trabalho, que nós achamos aqui em cima, 1.750 joules. A pressão que ele nos forneceu, que vale 35 Newton por metro quadrado. E o volume inicial que ele nos deu, que vale 10 metros cúbicos. Passando esse 35, que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Passa ele dividindo. Então, 1.750 dividido por 35, igual a VF menos 10. 1.750 dividido por 35 vai dar 50. Passando esse menos 10 para o outro lado, nós vamos ter 50 mais 10, que dá 60 metros cúbicos. Então, o volume final desse gás, após essa transformação, é 60 metros cúbicos. Valeu, pessoal. Até mais.